Você estudou inglês por anos e anos e até consegue entender alguma coisa, mas toda vez que tenta falar, fica mudo, gagueja ou as palavras simplesmente fogem da sua mente? Hi, Hi. traveling on business or just for fun? Você sabe por que isso acontece e o que fazer para superar esta frustração? Existem várias situações que podem te travar quando você tenta falar em inglês. Vou destacar os três motivos que vejo acontecer com a maioria das pessoas. Número 1. Tradução constante. Quando você traduz do português para o inglês, a resposta vem atrasada ou não vem. Enquanto você tenta converter para o português, a conversa já acabou. O cérebro não tem tempo hábil para traduzir e conversar ao mesmo tempo. Não há sabotador maior para o seu inglês do que ficar o tempo todo na tradução mental. Número 2. Saber regras é diferente de ter fluência. Gramática isolada não te ajuda a falar inglês, não gera conversação e ensinada fora de contexto pode criar bloqueio, porque você não aprende inglês para um livro. Decorar tempos verbais sem contexto é como estudar as regras de trânsito sem nunca entrar num carro. Você aprende inglês para reuniões, viagens, estudos e conversas reais, usando a sua própria história como ponto de partida. Terceiro, a sombra do julgamento. Sabe aquela sensação, aquela frustração de até entender alguma coisa em inglês, mas ter medo, aquela vergonha de falar errado e ser criticado? Você já sentiu isso alguma vez? Bom, se esse é o seu caso, saiba que adultos não travam por falta de capacidade. Muitas vezes, o bloqueio emocional acontece pelo medo de errar, porque aprendemos que falar errado é falhar, mas errar faz parte do processo de aprendizado. É o silêncio que impede a pessoa de progredir. Então, o que fazer para superar o problema de travar quando você tenta falar em inglês? O segredo é organizar as suas ideias direto no inglês. Esse é o segredo. E como alcançar isso? Existem algumas chaves poderosas para superar este problema. A primeira chave é não traduzir. Traduzir num primeiro momento é importante e é necessário, mas uma vez que você entendeu o significado, não tem por que continuar traduzindo o tempo inteiro. Mais do que traduzir palavras em inglês, é importante entender o contexto em que elas aparecem e são usadas. Então, você foca no que aquela determinada palavra se refere e tem a ver. Se é alimento, viagem, trabalho, esportes e por aí vai. A coisa é sobre pensar em situações e intenções. Porque na vida real você pensa: o que eu quero dizer agora? Segunda chave: contexto. O problema não é a gramática. O problema é aprendê-la fora de contexto, desconectada da vida real. Quando você contextualiza as estruturas de gramática dentro de uma situação real, elas fazem sentido e o seu cérebro começa a assimilar a língua naturalmente. Assim, a gramática é uma ferramenta para expressar o que realmente está em sua mente. E uma excelente forma de fazer isso é contar histórias baseando-se na sua própria experiência de vida, porque assim você aprende a pensar em situações e não apenas em palavras vagas. E a terceira chave, ganhar confiança. Pelo método tradicional, muitas pessoas estudam anos a fio e continuam inseguras quando querem falar em inglês. E aqui vai um fato muito importante. Adultos aprendem semelhante às crianças, porém com um diferencial. Devido à cultura e às regras em sociedade que vamos aprendendo ao longo da vida, crescemos com filtros que influenciam a nossa visão de mundo e o modo como nos relacionamos com as outras pessoas.
O autojulgamento e o julgamento dos outros nos deixam vulneráveis a críticas e nos coloca fora da nossa zona de conforto. Mas tentativas, erros e acertos fazem parte do processo. Você não precisa falar inglês perfeito. Você precisa se comunicar para expressar as suas ideias e opiniões. A confiança vem com a prática e não com a cobrança. Resumindo, não é sobre decorar, é sobre desenvolver um processo mental. Mas como isso realmente funciona na prática? Há algumas técnicas que você pode usar para não traduzir o tempo todo. Você pode pensar em palavra por palavra. Vejamos esta: knowledge. Knowledge. Esta palavra significa conhecimento. É uma palavra longa com várias consoantes, bem diferente do português. Mas logo no início temos a palavra know, a letra K é muda, não é pronunciada. Know, provavelmente você já viu ou já conhece, significa saber, conhecer. Então, knowledge, conhecimento, eu consigo criar uma âncora e relacionar uma palavra com a outra. Já aprendi, não preciso traduzir. Mais um exemplo. Advertisement. Advertisement. Outra palavra longa com várias consoantes. No início, nós temos a palavra ad. Advertisement significa publicidade ou propaganda. E a palavrinha ad é anúncio, que você provavelmente já ouviu falar como Google Ads, que são os anúncios do Google. Advertisement, propaganda, publicidade. A segunda técnica que você pode usar é contextualizar de forma eficaz, pensando em blocos de sentido. Vamos ver esta frase. Repeat. Sarah usually goes to work at 7 a.m. by car. É uma frase longa, mas se focarmos nos blocos, eles têm informações específicas que ajudam a entender o todo. Por exemplo, goes to é o que a Sarah faz, ela vai para, existe uma ideia de movimento. Work aqui não é trabalhar ou o trabalho, é o local onde você trabalha. At 7 a.m. é uma informação de tempo e by car é um bloco de informação de modo, o modo como Sarah goes to work. Outra frase. Repeat. I want to speak English in the office during the meeting. Também uma frase longa. Você foca no que o sujeito quer. I want to. Então, speak English é o que o sujeito quer. In the office, bloco de informação sobre local. During the meeting, durante a reunião, é o bloco de informação do momento em que eu quero que algo aconteça. A terceira técnica vai te ajudar com o ganho de confiança que vem com a prática do pensamento direto em inglês. Vamos fazer um teste com duas palavras do cotidiano que você não precisa traduzir. Listen and repeat. Download. Fast food. Você não traduz, você só entende. Então agora eu quero que você ouça e repita comigo em voz alta e sem traduzir. Don't translate. Just repeat the sentence. Don't translate. Just repeat the sentence. Ok? Mais um exemplo, esse aqui vai demandar um pouquinho mais. Listen and repeat. Humans naturally search for knowledge. Humans naturally search for knowledge. Aqui você tem também várias palavras parecidas com o português.
então não precisamos traduzir. Talvez search for seja algo novo para você, mas search for é muito comum de aparecer na internet, quando você procura ou busca por algo. E eu trouxe de volta a palavrinha knowledge, que é conhecimento, como você já sabe. Espero que as dicas tenham te ajudado a encontrar formas de superar bloqueios com o inglês. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Aqui eu ensino pessoas a pensar e a expressar suas ideias em inglês de modo natural e confiante.